Opa, uma boa tarde para você que nos assiste. Vamos chegando com os donos da bola com muita informação do esporte para você, inclusive participar ao vivo, mandando a sua pergunta para o Antônio Carmo ou para o nosso entrevistado de hoje. Daqui a pouquinho a gente fala dele antes. Vou falar com o meu parceiro, né, que deve estar com saudade, sentindo a minha falta. Antônio Carmo, tudo bem? Boa tarde. Você me deu o bolo ontem. Eu vim, conforme a gente combinou. Mas pensa, eu não perguntei aí nada do Palmeiras ontem. Você não veio. Eu perguntei pro Nicolino dos Santos, que tinha perdido também. Não perde uma, né? Está perdoado. André, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro pessoal lá de Santa Branca. Sim. Pro Celso Simão, que é o prefeito, pro Alan, que é o assessor, e pro pessoal do Moleque Travesso, o Jurandir, o Juarez, o pessoal do Moleque Travesso, que já confirmou presença, vai disputar mais uma vez a Copa Band Vale de futebol amador. Abraço pra rapaziada toda de Santa Branca. Obrigado pelo prestígio. É coisa boa, hein? Olha, vamos falar de vitórias aqui, classificação, porque depois de conquistar a mesma para a terceira fase do Paulista, da segunda divisão, com uma goleada histórica diante da Matonense, o São José Esporte Clube coloca agora os pés no chão, dá aquela respirada para o início da disputa da terceira fase. E para falar sobre o desempenho do elenco da Águia do Vale, a gente recebe aqui o técnico José Francisco de Oliveira, o Oliveira que já está acostumado aqui no nosso programa, já é praticamente nosso. Oliveira, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, parabéns pela classificação, tudo certo? Obrigado, Andressa. Obrigado, Carmo. É sempre, sempre um prazer estar com vocês, né? Lógico, a gente feliz, né? Mas também bem quietinho, bem sandália da humildade, que sabemos que ainda não conquistamos nada, ainda temos um percurso grande pela frente aí para percorrer. Com essa goleada de 10-0 histórica do São José, tudo bem, diante da Matonense, já estava em crise, a torcida até aplaudiu, inclusive a torcida da Águia do Vale aplaudiu os jogadores da Matonense. Torcedor dá aquela sossegada e o Carmo também nos comentários dele? Na verdade, a gente sabe que o futebol... Eu tô me chamando de corneta, né? Não, mas o futebol a gente tem que saber administrar isso, é cobrança 24 horas, né? A gente sabe disso, a minha cobrança particularmente já começa dentro da minha casa com os meus filhos. Sim. Então, a gente sabe que é normal, temos que saber administrar, pior, né? Temos que saber respeitar a opinião do torcedor, né? Saber respeitar a opinião de vocês da imprensa e trazer isso aí pelo lado bom, absorver bem e dar continuidade ao trabalho. Oliveira, até agora, está tudo dentro daquilo que você planejou? A gente tinha feito um planejamento, né, Carmo, de atingir metas, né? Sabíamos que essa segunda fase era mais complicada, né? Até pelas viagens longas que nós fizemos, né? E graças a Deus as coisas vêm acontecendo. Agora da sequência, tranquilo. Aliás, a gente não cansa de falar, né? Do Fernando, da Flor de P, o próprio Robertinho, né? O seu Otávio da Melcrim também, que tem nos ajudado bastante. O Flávio da Gelonucci também, que tem nos ajudado. Gelonucci, que inclusive mandou bastante coisa pra gente. Para entregar para vocês. Eu fiz questão também de trazer. É Gelonucci. Gelonucci. É um produto muito bom. Que delícia. É do Flávio, o compadre do Thiago Maia, grande figura. Então a nossa diretoria, né, o nosso presidente, a gente sabe da humildade, da maneira que ele é, né? Às vezes até um pouco trabalhoado, mas é um cara sensacional, um cara que corre atrás, é um cara que busca recursos, é um cara que não mede força, lógico, ele tem uma diretoria por trás dele, né? Aliás, até queria mandar um abraço para a diretoria de São José, o nosso Carlos Alberto, que é o nosso diretor financeiro, está lá. Todo o programa assim. O financeiro deve estar cheio de dinheiro no bolso. Também é uma correria danada, a gente vê a luta deles, né? Então a gente fica feliz. Eu até brinco hoje, até falava com o Fernando, falar se nós tivéssemos aí uns 3 ou 4 Fernando, uns 3 ou 4 Robertinho, uns 3 ou 4 presidentes, São José já estaria na primeira divisão há muito tempo. Já a gente está vendo os gols de domingo desse massacre aí, a maior goleada da história do São José Esporte Clube em sua longa história. Aliás, São José faz aniversário hoje, Andrés. 86 anos hoje, parabéns ao São José Esporte Clube. Começou em 13 de agosto de 1933 como o Esporte Clube São José, fundado, primeiro presidente o Galiano Alves, um dissidente da Associação Esportiva São José. De lá para cá, uma longa história que chegou até agora aqui para a gente poder acompanhar esse São José. E a goleada, a maior nada goleada melhor da história. do que com uma classificação aí para comemorar, né, cara? E aí já saiu agora a tabela da segunda fase, André. São José pega Guarulhos no domingo, depois Fernandópolis e Catanduvense. 2 jogos em casa, depois sai a mesma coisa. O que te pareceu esse sorteio aí, os adversários? Olha, cara, eu penso o seguinte, eu acho que um time que quer chegar, que quer brigar por alguma coisa maior, né? Acho que nós não temos que escolher adversário, lógico. Se pudesse, nós faríamos as 3 partidas aqui perto de casa, até
a parte logística, né? Sim, a parte logística, mas com relação ao adversário, acho que é a briga igual, todo mundo igual, não tem ninguém assim. Lógico, você tem equipes com mais poderio financeiro do que nós, né? Mas no futebol nós sabemos disso, que dinheiro não é sinônimo de competência. Então, às vezes você pega uma equipe que tem um investimento alto e acaba não conquistando aquilo que se planejou para conquistar. E uma que tem um investimento menor e acaba conquistando. Então, para mim, está tudo igual, tudo em aberto. Saiu do teu grupo da primeira fase o time que eu considero o melhor do campeonato. Não por acaso o que mais pontos somou. O Paulista de Jundiaí, que você, aliás, antes de começar o campeonato, vindo aqui conversando conosco, você dizia, eles têm dinheiro que veio lá daquele time que era de Marília, né? Exatamente. O Talentos 10 e tal. É um dos investimentos mais altos. Mais altos. Além dele, quais são aqueles que... Marília tem investimento alto. Que o prefeito está ajudando lá, né? Ajudando, né? A própria Francana, Itapirense parece que está com uma boa estrutura. Itapirense também tem investimento alto, a Francana tem investimento alto, né? Então a gente sabe que são equipes que, lógico, vão ter uma estrutura fora de campo melhor que a nossa. Mas isso não é desculpa, isso não é diferença. Eu acho que agora está tudo igual, tudo começa no domingo. Você falou de domingo, vamos mostrar então os jogos do São José. São 6 partidas e desse grupo que o São José caiu, qual é o adversário que você tem um pouco mais de conhecimento e quais são os adversários que você precisa estudar um pouco mais para passar para o elenco, Oliveira? Olha, Andressa, nós temos hoje, eu tenho na comissão técnica o Alente Silveira, que é o analista de desempenho, né? Ele fuça tudo, ele busca tudo e ele já tinha me dado aí praticamente a última rodada de todos os jogos, né? Dos possíveis classificados, até porque nós sabíamos que era sorteio, então não tinha como você saber. E eu, de ontem para hoje, eu vi 5 jogos até às 4 da manhã, de hoje para amanhã outra vez, então a gente vai vendo, mas o que eu mais vi foi o Guarulhos, né? Sim. Que é o nosso primeiro jogo, então... É o adversário até então... Não é qual o primeiro jogo, né, Andressa? Tecnicamente um pouquinho mais forte? Eu não vi os outros ainda. Eu vi ontem 4 jogos, vi 2 jogos do Catanduvense e 2 do Guarulhos. Então, porque o Guarulhos é o nosso próximo adversário. Então não dá para formar opinião ainda, não dá para dizer. São todos jogos difíceis, você sabe pode ter certeza. Aquilo que você falou aí antes do jogo contra o Flamengo lá. O campo, Antônio Soares de Oliveira, é um campo pequeno, reduzido. O gramado não é muito bom. Aliás, você jogou só em gramados ruins essa fase, o próprio estádio Matisper está com um gramado muito ruim. E o Guarulhos, lá em Guarulhos, o São José costuma se dar bem, né, Oliveira? Não perde lá. Tomara que repita, né? Tomara que repita, sabemos que tem um adversário qualificado do lado de lá, um adversário que vai brigar para classificar, né? Mas nós temos que jogar, né, cara? A gente foge um pouquinho da nossa característica, né? Jogando num campo de dimensões um pouco menor, né? Um gramado um pouco prejudicado. Tem que se adaptar aí, né? Tem que se adaptar, isso não é desculpa para ninguém. Ô, Oliveira, a gente fala de terceira fase, logo pensa em classificação e acesso e tudo mais. Mas a gente tem um retrospecto do São José da primeira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão e também na segunda fase, pode colocar na tela aí. E aí eu queria que você avaliasse junto com a gente, né? Uma derrota só no campeonato. Na segunda fase, inclusive, que a gente vê ali, a defesa funcionou muito bem, né? Você tem um saldo de gols ali de 14 positivos. Então, a gente avalia que o São José melhorou, né? E principalmente a defesa de vocês tem melhorado muito, né? Era uma coisa que nos preocupava na nossa primeira fase, né? Porque a competição é sub-23 e os nossos 2 zagueiros, um tem 19 e outro tem 20. Então são meninos ainda para a competição, né? E a gente vinha trabalhando essa situação, nós vínhamos falando, vínhamos conversando, vínhamos corrigindo em treinamentos, né? Vínhamos conscientizando eles da necessidade de nós termos essa melhora. E isso aconteceu agora no quadrangular, né? Nós tomamos, acho que se não me falha a memória, tomamos 2 gols. 2 gols, né? E fizemos, né? Que teve os 10 contra a Batonense aí, né? Infelizmente é uma situação um pouco atípica do futebol. Mas a gente fica feliz por essa evolução também do sistema defensivo. Do time, hoje você tem um time base. Você já tem um time definido que é o titular. O Williams é o seu lateral direito. O Williams, meu lateral direito. Você tem os 2 volantes ali. Você tem já definido com os 3 atacantes. Agora não tem o que mexer. Não tem. E nós temos um grupo muito bom hoje, né, Carlos? Que nós não tínhamos no começo. Você aproveitou bem o Juninho e o Luiz Henrique domingo. Deu jogo para eles. Nós tínhamos que fazer isso, né, Carlos? Por exemplo, amanhã eu tenho um jogo treino contra o Bragantino Red Bull em Bragança. Aí, para mais ainda, dá mais ritmo para esse pessoal que está fora. Porque a gente tem que ter um grupo, é o que eu sempre prego para eles, né, nas minhas palestras, nas minhas conversas, que quando você tem um time, você pode ganhar um jogo. Quando você tem um grupo, você pode conquistar algo muito maior. E Oliveira, só para a gente finalizar essa entrevista, deixar você ir treinar o elenco para essa terceira fase, com os times, com o conhecimento até que você me disse ainda que vai precisar um pouco mais em relação aos outros times. Dá para o torcedor ficar confiante e confiar no seu elenco? Olha, a gente sempre prega isso, né, André? Confiança para os jogadores, né? Nosso time vem numa crescente muito boa, né? O torcedor vem nos apoiando, isso é fato, né? Da mesma maneira que eles cobram, eles apoiam, Sim. Isso é bom, isso é um fator positivo. Então, eu peço ao torcedor que continue apoiando. Nós temos uma confiança muito grande no nosso trabalho, nos nossos jogadores, né?
vocês da imprensa são fantásticos, estão sempre ali nos apoiando, sempre nos ajudando. Tem a crítica também, é normal, nós temos que saber absorver isso. Então, o torcedor que confia, que acredite, que eu tenho total confiança na nossa diretoria, nos nossos jogadores, comissão técnica, que se Deus quiser nós vamos conquistar o nosso objetivo maior, que sem dúvida nenhuma e a crítica diria o seguinte, você é o técnico, é o professor de uma rapaziada jovem. Vê se não vai ser expulso, que daí você prejudica a molecada, tá certo? A gente vai amadurecendo essas coisas, né? A gente fica preocupado. Às vezes eu até brinco com eles, né? Com os jogadores que nós trabalhamos durante a semana. E no jogo nós vamos lá para atrapalhar o menos possível. E às vezes a gente atrapalha bastante quando é expulso. O Caio tinha que dar duro, tá vendo? Eu falei desde o começo. Ele pode, ele é conhecedor, ele sabe o que fala. Oliveira, muito obrigada, sucesso pra você. Prazer, a gente já deixa o encontro marcado aqui pra classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Sempre à disposição. Ó, a responsabilidade, hein? Ó, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente traz informações da vitória do São José Basquete e tem muito mais pra você aqui no Donos da Bola.